Por conta da pandemia do coronavírus, a gente sabe que precisou se isolar em nossas casas e isso também mantém a gente um pouco mais enferrujado, né? Um pouco mais afastado por conta da pescaria. É para isso que eu converso hoje com o Ricardo Padovan, que é fisioterapeuta, e vai contar pra gente algumas dicas, vai falar um pouco sobre os efeitos que o nosso corpo sente nesse período. Ricardo, tudo bem? Tudo certo com você? Tudo em ordem. Vamos começar falando um pouco sobre essa questão realmente do isolamento social, né? Que como alguns pescadores estão voltando aos poucos, outros ainda vão levar um pouco mais de tempo para voltar para a pescaria mesmo. E como fica um bom tempo sem praticar a pesca esportiva, na hora que retornam para a atividade, eu acredito que o corpo possa sentir um pouco dos efeitos, né, dessa parada. Com certeza. Embora a gente nunca ter passado por uma pandemia, estamos acostumados a lidar com essa situação, principalmente com os iniciantes, quando vão iniciar na modalidade da pesca esportiva, ou quando o praticante ele é obrigado a interromper a prática da pesca esportiva devido a um problema de saúde, viagem, alguma coisa, e quando ele vai retornar, ele precisa ter esses cuidados, o qual você está citando. E engloba uma classe grande, né, da pescaria, né? Desde quem faz pescaria leve, quem faz a pescaria mais tranquila, média, e quem faz a pescaria pesada, né? Eu penso da seguinte maneira: o pessoal que faz a pescaria leve para pescaria média, pescaria de peixes pequenos, até os seus peixes aí de 3 quilos, 5 quilos, mais ou menos, uma pescaria bem leve, o problema não está tanto na força, por dores musculares, na força, seria mais pelo uso, pela repetição. Seja o pescador da varinha de mão, o pescador de pesqueiro, de bait, de fly. Agora, uma atenção grande que a gente teria que dar também, por exemplo, são os pescadores de água salgada, né? Os pescadores que buscam grandes exemplares, e esses fazem muita força, levam muito mais sobrecarga ao corpo. E como é que o pescador pode, então, corrigir a posição e a postura corporal durante essa pescaria? Eu sei que também tu pode me dar umas dicas com relação a caiaque também, né? Na verdade é o seguinte, um problema geral que a gente costuma citar sempre é a falta de alongamento, né? No caiaque, por exemplo, se a gente não tiver com a cadeia posterior dos membros inferiores alongado, a gente não consegue nenhum posicionamento ereto no caiaque. Então, quem tem dificuldade normalmente na posição em pé, quem tem dificuldade em colocar as mãos no chão, normalmente, são aquelas pessoas que têm um encurtamento dos músculos da cadeia posterior e, normalmente, esses caiaqueiros não vão conseguir manter a postura ereta na pescaria. Isso daí pode sim trazer algumas consequências em relação à dor, em relação a também não conseguir desenvolver uma remada legal. E na pescaria, seja ela de barco ou ela de barranco, toda postura, onde você leva a técnica, você não precisa fazer força, né? Então, quando você consegue manter uma postura legal, com certeza você vai conseguir fazer essa prática durar horas e normalmente sem essa queixa de dores e desconforto. Gente, aproveitando que a gente estava falando sobre caiaque, vou chamar aqui o Zinho Sorocabano para a conversa, o nosso querido apresentador do Remos e Rumos. E aí, Zinho, tudo certo? Tudo certo, Alisson. E vocês, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que agora a gente pode dar algumas dicas de exercício, né? E falar um pouco sobre condicionamento físico aí para a galera do caiaque. Sim, é um assunto assim, né, Alisson, que a gente sabe que é muito importante. Eu costumo conversar bastante com o Padovan também, não só para a prática da atividade física em caiaque, né, na pesca em si, mas no dia a dia mesmo, né, na rotina do dia a dia. A atividade física é muito benéfica para exercer qualquer tipo de função que você vai fazer, até mesmo calçar um sapato. Você tem que ter um condicionamento físico, né, bom para isso, para você não sentir dores no dia a dia. Então, existem vários exercícios que dá para serem feitos em casa, nesse período de quarentena, inclusive, que a gente sabe que as academias estão fechadas, né? Muitos parques estão fechados. E se você ficar totalmente inativo nesse período, é ainda pior quando você retomar suas atividades, né? E como eu falei, no dia a dia mesmo você vai sentindo essas dores aumentar, essas dores lombares, essas dores
na região do posterior de coxa, enfim, né? Então tem vários meios a gente driblar esse período de quarentena aí e não ficar totalmente inativo fazendo exercícios em casa. Assim, dá para fazer várias coisas, né? Mas como a gente sabe que muitas pessoas não têm o equipamento, às vezes, na casa, né? Um halter, uma barra de supino, um banco de supino, né? Que são equipamentos que a gente encontra na academia, dá para fazer algumas adaptações, né? Dá para fazer muita atividade usando o próprio peso corporal, né? Que são as flexões de braço, abdominal, agachamento livre, né? Como eu falei, usando o próprio peso do corpo. E eu vou imaginar que tu esteja fazendo isso também em casa. Sim, acho que nós estamos fazendo, né? E até é interessante a gente ter essa disciplina, essa rotina, né? Que faz com que a gente não perca o foco, né? Como a gente fala em pesca, né? A gente arremessa muito, rema muito. Então, até conversando bastante com o Padovan esses tempos, né? A gente sabe que é muito interessante fazer exercícios que fortaleçam também os músculos do antebraço, do punho, os extensores, né, do punho, flexores, que são movimentos que a gente consegue fazer em casa. E tem uma coisa muito simples que dá para fazer em casa para os pescadores, que é muito interessante, que a gente passa como dica, que é o rolinho, né, que na academia é um aparelho muito antigo já, mas que qualquer pessoa pode fazer em casa. Então, vou até separei aqui, Alisson, para mostrar para vocês. Ó. Oh, legal. Esse é bem adaptado, ó. Olha Vendo, ó, mostrando na outra câmera. É uma garrafa PET de 1,5 litro essa daqui. Isso aqui é um cabinho de vassoura cortado. E aí você consegue fazer esse movimento aqui, né? Não sei se eu consigo visualizar aí, mas fazendo esse movimento aqui, você já está trabalhando os extensores, né? Do punho, flexores, os músculos do antebraço. E aqui é legal que você pode fazer essa variação também do peso, né? De acordo com cada indivíduo, você faz a variação do peso colocando mais água ou diminuindo a água, entendeu? Então você consegue fazer esse exercício em casa. Agradeço muito, gente. Espero que a gente se veja logo mais aí na natureza de novo, né? Que possamos nos encontrar de verdade e conversar frente a frente também. Obrigado pela atenção de vocês, viu? Um bom dia. Bem, gente, então, só para afirmar para vocês, é importante a gente ter essas opiniões dos especialistas, né? O Padovan, então, é fisioterapeuta. O Zinho, além de ser esse apresentador e pescador profissional que a gente conhece, o Zinho é educador físico. Então, vocês podem levar muito a sério todas as dicas que eles nos trouxeram hoje.